E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Julie e eu postei esses dias lá no Instagram que eu sempre começava a ler um artigo pela metodologia. E a partir daí surgiu muitas dúvidas de por que eu faço isso, então vou aqui explicar para vocês como eu leio um artigo científico. Então, basicamente eu começo pela metodologia porque é nela que a gente vai ver como foi feito e o que foi feito naquele estudo em questão, daqueles autores que a gente está lendo. Se eu começasse pela introdução, ela ia me trazer algumas definições, talvez das patologias ou de alguma forma de tratamento, mas não ia me trazer o que aquele artigo em questão está falando. Então, por isso que eu já começo pela metodologia e depois eu pulo para os resultados. Nos resultados vão estar descritos todos os valores encontrados naquele estudo em questão e os dados estatísticos. E geralmente esses dados vão estar em forma de gráficos ou tabelas, então é preciso saber interpretar também. Já na discussão vai ser um embasamento entre os resultados achados pelo autor desse artigo, comparando ou associando com os achados de outros autores. E a conclusão vai ter que responder a pergunta de pesquisa do artigo, o objetivo central. E daí vocês me perguntaram como eu treino a leitura de artigos em inglês. Porque, infelizmente ou felizmente, todos os artigos mais recentes ou das melhores revistas que tenham um qualis maior estão em inglês. Então, eu já tenho o nível básico de inglês, na verdade eu estava indo para o intermediário quando eu parei. Daí eu já tenho um conhecimento um pouquinho maior e também eu gosto de acompanhar séries em inglês e tal, então eu não comecei do zero. A primeira dica que eu dou é: comece entendendo frases curtas. Não adianta tentar ler todo o artigo de primeira, já se irritar e deixar de lado, não querer mais e jogar lá no Google Tradutor. Então a dica que eu dou é: começa por frases curtas. Pega essa primeira frase, tenta ler. Se tu não entendeu exatamente o que estava escrito ali, tenta entender o contexto mais ou menos do que estava escrito nessa frase. Segunda dica: caso tu ainda não entenda o que está escrito naquela frase, tenta pegar a palavra principal que tu não entendeu. Pega ela e traduz lá no Google Tradutor, só a palavra. Vê se traduzindo só essa palavra, tu já consegue entender melhor o que está escrito naquela frase. Caso tu não consiga, traduz mais uma, tenta ler, traduz mais uma, tenta ler, mas evita traduzir toda a frase. Se tu ficar na dúvida, aí no final, sim, tu traduz e compara. E a terceira dica é: anota as palavras que tu não conhece, porque na área da saúde os termos são bastante recorrentes, então tu já vai pegando o significado daquela palavra, porque certamente tu vai ver ele no próximo artigo. Então, eu começo pegando só uma frasezinha, tento entender o contexto dela, a partir daí eu tento ler palavra por palavra para ver o que eu entendo. Caso eu não entenda alguma, eu pego ela e jogo no Google Tradutor e volto para ler. Então, é bem passinho de formiguinha mesmo, aos pouquinhos. E as palavras que eu não entendo, eu já traduzo e anoto aqui. E a quarta dica é: mantenha a constância. Não leia aquele artigo só porque a professora mandou ou porque tem algum trabalho para fazer. Tenta manter uma rotina, porque assim a gente vai conseguindo ler cada vez melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguma técnica de leitura de artigos ou de treinar a leitura em inglês, me conta aqui nos comentários. E já se inscreve aqui no canal e deixa o like. Tchau!